Então, boa tarde, meus irmãos do Grupo Francisco de Assis. Mais uma vez nós estamos aqui, naquele intuito de prosseguir nossos estudos das quartas-feiras, gravando vídeos sobre o tema mediunidade. E hoje eu gostaria embasado no livro dos médiuns, fazer um comentário, que é muito pertinente aos fatos, às coisas que estão acontecendo na atualidade. Estou falando aqui do capítulo 23, que fala sobre os escolhos da mediunidade. Escolha, a gente sabe que é dificuldade, as dificuldades que o médium encontra com relação à prática da mediunidade. Então, é o seguinte, a gente vê nos dias atuais muitos médiuns reclamando do sofrimento, das energias, tudo que envolve a mediunidade. A gente tem ouvido reclamações relacionadas a isso. Então, lá no capítulo 23, que trata das obsessões, 23 do livro dos médiuns, vem falar sobre essas dificuldades. É um capítulo grande e fala que entre os escolhos, as dificuldades da mediunidade, está relacionada à obsessão. Então, nos nossos estudos, nós já vimos muito sobre obsessão, nos nossos trabalhos de doutrina das sextas-feiras, nós temos visto também, o que os espíritos vêm nos contar sobre perseguição, tudo isso que a gente sabe da doutrina, o que a doutrina nos ensina. Mas, em particular, em nosso caso, gostaria de tocar assim, para a gente colocar em nossa prática diária essas perguntas, relacionado o porquê que eu tenho sofrido tanta influência mediúnica, por que eu estou sentindo tanto, por que as coisas estão me incomodando tanto. Então, olha bem, a gente precisa entender que a gente é médium 24 horas por dia. Não tem uma pessoa, um médium, que é médium só na casa espírita, no centro espírita. A mediunidade é uma faculdade inerente a cada um de nós. Tem também uma questão no livro dos médiuns sobre a influência moral, do médium na faculdade. Se precisa que a pessoa tenha uma moral elevada, uma moral ilibada, que seja uma pessoa certinha para ser médium. Lá a resposta é bem clara. Está no capítulo 20. Quem quiser dar uma conferida, dá uma conferida lá. No capítulo 20 do livro dos médiuns. A pergunta é se há influência moral do médium, na mediunidade. Quer dizer, se ele para ser médium, precisa ter uma elevação moral muito grande, elevada. A resposta é clara, não precisa. Para ser médium não precisa ter uma moral elevada, ser um Deus, ser um santo. E lá ainda fala o seguinte, que a faculdade é uma coisa orgânica, é do corpo, é do organismo, tá certo? Mas isso, em contrapartida, não quer dizer que o que eu faça, o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos não vão interferir, nessa minha mediunidade. Haja vista que a gente sabe de muitos médiuns, muitos conhecidos nossos, que são médiuns, assim, tem uma mediunidade muito potente, muito boa, aliás, muito assim, aflorada, mas que a moral não é tão ilibada, ele direciona
a mediunidade dele dentro da evolução moral que ele tem. Então, a moral nossa não quer dizer que nós deixemos ou não deixemos de ser médiuns. Vamos ser médiuns do mesmo jeito. É o direcionamento que nós dermos a essa mediunidade, né, com a nossa moral, é que vai nos dar, né, essa condição de partir para o bem ou para o mal. O bom médium vai partir para o bem, fazer as coisas boas, né? E o de moral não tão, né, aprovável vai para o outro lado. É nisso que eu gostaria que nós batêssemos o nosso debate de hoje. Então, quando a gente começa a ter situações de desequilíbrio, situações de interferência, precisamos primeiro ver como que está a nossa sintonia, nossos pensamentos, nossas atitudes. Se a gente está agindo de forma, né, irregular diante da proposta que o Espiritismo propõe, agindo fora dos ditames do Evangelho, não tem aquele ditado que fala que semelhante atrai semelhante? Mas se eu estou tendo uma atitude reprovável, se eu estou tendo uma atitude, pensamentos negativos, se eu estou fazendo no meu dia a dia uma situação não tão convidativa para que energias boas se aproximem de mim e eu só faço coisas negativas, coisas que são reprováveis pelo Evangelho, pelos ensinamentos, é bem justo e bem claro que eu só vou receber assistência, presença e aproximação de espírito desse naipe, não é? À medida que eu for mudando os meus conceitos, mudando as minhas atitudes, os meus pensamentos, com certeza esses espíritos inferiores que nos traz coisa negativa não vai ter ambiente magnético para ficar perto. Eles vão fugir, eles vão sair de perto. E, em contrapartida, eu vou atrair espíritos que estejam naquele mesmo nível de pensamento e de atitude meu. Então, o que quer dizer o seguinte: as minhas reações físicas, os sintomas que eu tiver, vão estar compatíveis com o meu estado de espírito, o meu modo de agir. Se eu ajo de forma não muito aprovável, né, pelo que o Evangelho nos ensina, com certeza eu vou atrair espíritos desta mesma categoria para perto de mim. E, consequentemente, eu vou ter as reações compatíveis ao magnetismo, à energia que aquele espírito traz, né? Eu estou sendo mais ou menos semelhante a ele. Então, por sintonia, ele vai estar aproximando de mim. Em contrapartida, quanto mais eu elevo a minha energia, os meus pensamentos, coisas boas que tento emanar, certamente outros espíritos de outro nível se aproximarão, né? Mas aí alguém pode falar, mas nesse período eu nem estou saindo de casa, de pandemia, de isolamento, eu estou mais recluso dentro de casa, não faço nada de errado, tal. Mas e o pensamento, né? O próprio Espiritismo nos ensina que o pensamento também é energia. O que eu falo é energia, né? E uma das coisas que eu tenho percebido, que as pessoas têm reclamado, que eu tenho observado os nossos irmãos médiuns, é o medo, né? Não confia em Deus, não confia na misericórdia e ficam naquele medo, às vezes um medo sem fundamento, infundado, né? E aí, como a gente tem uma capacidade um pouco mais elevada do que as demais pessoas de emanar energia, a gente vai trazer para perto da gente aqueles espíritos que também estão, né, com aquela vibe, né, aquele sentimento de medo, né? Então, isso vai nos causar sensações. Então, o ideal seria, né, nessa atual conjuntura, nessa atual situação que estamos passando, a gente tentar manter a calma, manter a paciência, seguir o Evangelho no maior
na maior parte do tempo, ser ponderado, pôr a razão para funcionar, não deixar que o medo se instale. Se ainda assim não der conta, tem a espiritualidade, tem os mentores a quem a gente pode recorrer, a gente pode pedir socorro. Mas assim, o grosso dessa explanação nossa aqui, desse estudo de hoje, é a gente observar isso. Mas a pessoa pode falar assim, mas então se eu quero ser médium, se eu vou ter que ser médium, eu tenho que ser santo, né? A gente está no planeta de prova e expiações. A nossa função aqui, nós viemos para nos melhorar, sendo médium ou não. É isso? Então, se a nossa missão é melhorar, e o que nos dá melhor, o nosso manual de instrução é o Evangelho, é o exemplo de Cristo, então, pelo menos nós temos que tentar colocar em prática aquilo que está no Evangelho, né? Para a gente ir aproximando da perfeição, né? Da angelitude, porque senão a gente vai ficando. Então, mas eu sou obrigado a isso? Não, a gente tem o livre-arbítrio. A pessoa faz da vida dela o que ela quiser. Mas não esqueçamos, né, que o próprio Evangelho nos ensina, e o livro dos médiuns e os mentores, os estudos que nós já tivemos até hoje, nos ensina que a mediunidade não é missão, né? O médium não tem nada de diferente das demais pessoas. Muito pelo contrário, são endividados que precisamos corrigir algumas coisas que estão em nós. E para corrigir, a gente precisa nos moldar aos ensinamentos dos espíritos, aos ensinamentos dos espíritos superiores. E a gente, à medida que a gente vai se moldando, vai nos mudando, a gente tem condição de ajudar o outro, de ajudar ao próximo, de que as coisas, as energias dos espíritos bons vão se aproximando da gente, e quando os inferiores, os malévolos, os obsessores percebem isso, eles vão se afastar, porque a diferença energética é grande. Então, é nesse sentido que eu gostaria de que nós pensássemos, né? A influência que nós estamos tendo hoje, com essa doença, com esse isolamento, com essa pandemia, é reflexo das nossas atitudes diárias, né? Na melhor das hipóteses, se não tem nem outra questão, nem outro senão, é o medo, é a insegurança, é a falta de fé, né? Então, é nesses momentos que a gente coloca o Evangelho em prática. Porque não adianta a gente ir numa escola, né, que o Espiritismo é uma escola, Casa Espírita é uma escola, e na hora da prova a gente não conseguir fazer. É nessas dificuldades que a gente percebe o quão a gente alterou em nós, o quão o Espiritismo faz diferença, o quão nós aprendemos, o quão... Porque que a gente às vezes percebe muito, que muitos de nós vamos na casa espírita por ir, por obrigação, sem aquela intenção de perceber ali como um lugar de aprendizado, que a gente absorve conhecimento e coloca em prática no dia a dia, nas dificuldades principalmente. É nisso que eu gostaria que a gente pensasse, né? Então o capítulo de hoje é sobre os escolhos da mediunidade, e um desses escolhos, que é uma dessas dificuldades, é a obsessão. E a obsessão nada mais é do que a nossa sintonia com o negativo. Porque se a gente tiver positivo, tiver lá para cima, né, tiver com a nossa moral elevada, com o nosso comportamento dentro da retidão do Evangelho, né, espírito malvado, espírito malfazejo nenhum vai nos influenciar negativamente. E é nesses momentos de dificuldade, que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Então, assim, eu gostaria, para finalizar aqui, eu vou postar hoje esse vídeo, lá criei um grupo no YouTube, né, do nosso grupinho de estudo, do Francisco de Assis, e assim, para ter mais facilidade, quando eu postar lá no grupo, lá no canal do YouTube, vai ter lá um local de inscrição. Vou constar lá. Aí você se inscreva para ficar mais fácil, tá bom? E eu gostaria, assim, à medida do possível, né, vocês colocassem
as sugestões, né? A chefia aí, por exemplo, o Ricardo, qualquer coisa que ele quiser que altere, né? Pra gente ir dando uma turbinada aqui, e vocês, os colegas de estudo aí, sugestões, críticas, né? Para que a gente tente minimamente suprir, por enquanto, o nosso estudo da quarta-feira, para não ficarmos tão ociosos, tão parados. Mas, assim, só para finalizar, com relação a esse negócio das energias, a gente pode, na hora do culto que a gente faz em casa, na hora de dormir, para expelir um pouco dessa energia que fica um pouco acumulada no médium, fazer aquelas vibrações de cura, né? Principalmente pelo chakra cardíaco, o chakra do coração, pensar nas pessoas, nos países, né? Em quem estiver necessitado, de uma forma ou de outra, com fé, a gente vai emanando um pouco dessa energia para quem necessita. Bem ou mal, ela tira um pouco de nós essa energia. Mas o principal, gente, está no comportamento nosso, no nosso entendimento. A gente tem que entender a mediunidade como uma dádiva que Deus nos deu para a gente poder ajudar o outro. Mas não tem como a gente ajudar o outro estando no mal, estando fazendo coisa errada, tá bom? Então que Jesus nos proteja, nos ampare hoje e sempre. Até a próxima.